Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre pesquisa qualitativa. O que é uma pesquisa qualitativa? É uma dúvida muito comum na hora de escolher a metodologia. Eu vou fazer uma pesquisa, mas ela é qualitativa, ela é quantitativa ou ela é quanti-quali? Então nós vamos fazer vídeos separados. O primeiro tópico é qualitativa. Eu peguei 3 exemplos básicos para conseguir colocar para vocês de uma forma racional, para a gente conseguir interagir esse conteúdo, e a gente vai estar falando sobre eles. Então, qualitativa, a gente vai lembrar de qualidade. Mas qualidade em que sentido? Significa que a outra não é boa? Não. A gente vai falar de qualidade na questão de você saber fatores mais intrínsecos, mais profundos do que a quantitativa. Por exemplo, vamos aos nossos exemplos. Felicidade. Você tem algumas pessoas que estudam nível de felicidade. No entanto, esses dados eles vão trazer a tantos por cento da população se diz feliz. O que acontece? Isso é quantitativo. Então, qualitativo eu entraria na questão: o que é felicidade? Então, para você, o que é felicidade? Então, eu começo a acompanhar um menor grupo de pessoas no dia a dia, procurando entender o que é a felicidade para essa pessoa. E daí eu falo, olha, a felicidade para determinado grupo, determinadas pessoas ou características, enfim, eu vou delimitar minha amostra, mas é uma amostra geralmente menor e que você se aprofunda um pouco mais. Então, eu vou denominar, olha, para determinado grupo de pessoas, a felicidade é se sentir aceito, pertencente num grupo. A felicidade é estar em família. A felicidade é ter condições para adquirir determinados bens. Só que eu estou estudando um grupo menor e de uma forma mais profunda. Outro exemplo que a gente vai pensar. Eu quero entender a característica de um determinado grupo de militante. Olha, vamos pensar na diferença. Característica, eu quero entender um pouco mais como que determinado grupo de militante age. Como que eu vou fazer isso? O IBGE tem lá, ele traz, olha, o partido fulano de tal ou a associação X, ela tem tantos membros. Só que essa quantidade de membros não me dá um parâmetro, um padrão de qual a qualidade desta militância. Para você saber se a pessoa, ou se determinado grupo é ou não militante, é necessário que você estude esse grupo profundamente, que você acompanhe o dia a dia, que veja a manifestação de militância que ele exerce. Então, veja, a qualidade, neste caso, está em você entender ali o máximo de peculiaridades, essa questão da característica da militância. Outro exemplo de pesquisa qualitativa, lembre-se, a gente está falando de qualitativa, então a gente está falando de qualidade de informações, no sentido de quão intrínseco, o quão profundo você consegue ir numa determinada característica. Vamos falar no nível de satisfação. A satisfação é uma coisa muito estudada, especialmente na área da administração. Eles querem entender a satisfação do usuário. Já existem algumas escalas que trabalham ali de forma quantitativa com alguns fatores ou variáveis de satisfação. No entanto, se eu desejo abordar a satisfação numa pesquisa qualitativa, o que eu vou precisar entender? O que eu quero entender? Eu quero entender a satisfação de uma forma mais profunda. Eu não quero entender daquela maneira quantificada. Eu quero entender do que é uma satisfação para um determinado grupo. Ela vai muito de encontro com a questão que a gente tratou ali da felicidade. Então, ela quer entender o que é dentro. Então, vamos pensar. Eu quero saber a qualidade
da satisfação de usuários de um determinado hospital. Se eu fizer uma pesquisa quantitativa, eu vou lá nas variáveis, geralmente eu vou aplicar questões ali que me dê a escala Likert e vão me dar alguns dados quantitativos, não é qualitativos. No qualitativo, em que vertente que eu iria abordar? Eu iria abordar na questão de entender mais profundo o que pode trazer a satisfação desse usuário de um determinado hospital, ou o que é a satisfação para esse usuário. Então, vamos pensar num hospital de criança. Então, assim, o usuário, quais os fatores que para ele, para o pai, para a criança, pode dar essa percepção de satisfação, o que ele considera. E aí eu vou geralmente deixar esse usuário falar para entender dentro da fala dele alguma coisa que passou despercebido nas variáveis quantitativas. Então eu estou querendo entender como é a qualidade da satisfação, o que para ele pode ser satisfação, algo mais ali dessas características de satisfação desse determinado usuário. Então a pesquisa qualitativa, ela sempre vai procurar ir de encontro a essa investigação, essa necessidade ou essa busca de comprovação de algo mais intrínseco, de entender, geralmente num pequeno grupo. Por que pequeno grupo? Qual é o grupo ideal para uma pesquisa qualitativa? Isso é muito relativo. Só que, como você está buscando alguma coisa mais intrínseca, você está buscando entender melhor uma característica, fica muito difícil você fazer para um grande grupo. Você não precisa de um N específico, de uma quantidade específica. Você precisa de qualidade. Então, vamos supor, se eu quero falar da qualidade, da satisfação, abordando o aspecto qualitativo de usuários de um determinado hospital, qual é a qualidade? Qual é a minha amostra? O que eu tenho que tomar cuidado? É que os entrevistados sejam apenas pessoas que utilizam aquele determinado hospital. Eu quero falar a característica da militância de um determinado grupo, de uma determinada associação. O que eu preciso ter? Eu preciso ter uma amostra ou entrevistados que militem geralmente no mesmo grupo, dependendo ali do meu objeto de pesquisa, o objetivo também. Eu preciso entender o que é a felicidade para um determinado grupo. Então, a minha amostra tem que se consistir de pessoas do mesmo grupo. No entanto, repito mais uma vez, a minha intenção não é quantidade, a minha intenção é qualidade, é entender os fatores intrínsecos daquilo que compõe ali o meu universo de estudo, certo? Então, eu espero que tenha ajudado. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre aspectos quantitativos e quanti-quali, tá bom? Um abraço e até a próxima!